Vamos ver como é que fica no YouTube, né? Foi? Tamo on? Tamo on. Tá valendo, equipe? Como é que tá a nossa imagem aí? Dá um retorno de imagem pra gente? Deixa eu ver. Tá legal. Fica pra trásinho, fica pra trásinho. Deixa eu ver o cara posicionar aí, que ele não sabe se posicionar pra cá. Sei sim, que isso. Tá valendo já, não tá? A gente tá on? Tá de fato, a galera tá Estamos olhando? ao vivo já, mas vamos esperar mais um tempinho pro pessoal entrando? O pessoal tá chegando. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso debate sobre o projeto 2120, ponto ensaio aberto. Com Ivan Mendes E Caio Booker. É isso. A gente está dando um tempinho para o pessoal chegar. Antes da gente começar, eu já queria fazer um agradecimento ao governo federal, ao governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, que possibilitou esse projeto. Isso aí. A gente preparou um cronograma para o nosso debate ficar mais dinâmico e a gente não ficar passeando por assuntos. E o cronograma, ele passa pelo seguinte: ele começa de onde surgiu a ideia, depois a gente vai falar do nosso encontro, né? Esse não o encontro de garotos lá atrás, mas o encontro desse projeto. A gente vai falar da materialização da ideia, né? O processo do encontro, da criação com a execução. Depois a gente passa pela Lei Aldir Blanc, a importância dela para o aquecimento, mesmo que pequeno, do mercado artístico-cultural. A aprovação do projeto, né? A felicidade da aprovação, a pré-produção e a execução. O encontro dos profissionais que estão envolvidos na equipe. A nossa diária de filmagem, que foi emocionante. Após a finalização, as perguntas do público. Então, vocês podem escrever perguntas aí. A gente vai responder algumas. A importância das marcas apoiarem a cultura e como foi fundamental isso para a realização do nosso projeto. E a gente fecha no final bonitinho. É isso. O pessoal já chegou. Como é que estamos aí? Estamos com a presença de Lorenzo. 30 pessoas. Lorenzo Ciambelli, tem 30 pessoas, já chegaram. E o Pedro Machado, que está fazendo essa transmissão também. Parceiro. A gente, nosso parceiro. Obrigado aí. Obrigado, Pedro. Queria dizer uma coisa, que nós estamos aqui juntos, os dois sem máscara, mas porque em todo esse processo que está durando há um tempo, a gente praticamente foi morar junto, né? A gente tem trabalhado dia e noite, tanto na pesquisa quanto na pré-produção, na execução. Então, a gente está se isolando juntos, né, para a realização desse projeto. Por isso que estamos aqui sem máscaras e tão próximos. Estamos há 8 meses aqui. Praticamente. Bom, eu acho que a gente pode começar já. Vamos começando. Porque o pessoal vai chegando, já vai pegando a live. Essa live depois fica salva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/2120. Então é o seguinte, de onde surgiu essa ideia, tá? Eu li um livro há 4 anos, 5 anos atrás, mais ou menos, que chama Natureza Selvagem, que deu origem ao filme Natureza Selvagem, dirigido pelo Champagne. Esse livro despertou em mim uma coisa que acho que desperta em muita gente, que é a questão existencial, né? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Qual é o sentido disso tudo? Para onde estamos caminhando? Esse existencialismo passeou pela minha vida e sempre passeia, continua. Acho que é uma pesquisa que segue. Enfim, o fato é que depois desse livro e desse filme, eu quis muito desenvolver um projeto a partir disso. E conversando com vários amigos, pessoas envolvidas, eles me deram, a Cássia, uma grande amiga minha, falou: por que você não escreve um texto baseado, né, nessa história, ou faz uma analogia, enfim. Quando ela falou isso, despertei os meus pensamentos. A gente estava no meio da pandemia e eu comecei a desenvolver um texto, que é o 2120. E um dia aqui em casa, com o Caio, conversando com ele, eu falei sobre esse projeto e ele ficou encantado, né? Fiquei. Na hora ele ficou de cara, ele falou: vamos fazer. E aí a gente decidiu fazer
esse projeto. E desse dia em diante a gente começou a se encontrar praticamente toda semana. Duas, 3 vezes por semana a gente estava juntos, criando, desenvolvendo, tendo ideias e vendo qual a forma que a gente usar para realizar, né? Porque o que acontece é que era só uma ideia, e essa ideia precisava se desenvolver através de uma execução prática. Então foi o encontro da parte criativa com a parte de execução, e a partir daí a gente começou a se encontrar todas as semanas, 1, 2, 3 vezes por semana, para desenvolver o projeto, para colocar ele no papel, para transformar ele em matéria de fato, né? E foi daí que surgiu a possibilidade de tocar adiante o projeto. E mais do que isso, surgiu a Lei Aldir Blanc, que veio num momento crucial para o mercado. O mercado estava completamente parado, assim como diversos outros mercados, e a gente decidiu inscrever o projeto na lei. Só que a gente tinha um problema. A gente tinha um problema muito sério, que o patrocínio ele estava muito inferior ao investimento real do projeto, né? E aí, nesse momento, a gente pensou em desistir da ideia. Te viu que, bom, a gente está fazendo um projeto que, não diria megalomaníaco, mas é ousado, né? Porque é um projeto que mistura artes, né? Mistura o teatro, o cinema, a música. E como que a gente vai realizar isso com tão pouca grana, né? Como que a gente vai fazer um projeto que seria muitas vezes o valor, com esse valor que foi muito bem-vindo, né? E aí o Márcio Libar falou uma coisa pra gente, né? Que assim, bateu muito bem para mim, pelo menos, acredito que para o Ivan também. A gente falou, bom, a gente não tinha nada. E agora a gente já tem essa verba que veio do Aldir Blanc. Então nós temos muita coisa já. E aí tivemos a ideia de fazer o Ponto Ensaio Aberto. Porque como a gente não teria a verba suficiente para realizar o projeto oficial, o que a gente chegou à conclusão é que a gente poderia apresentar um ensaio aberto. Para quem vai ao teatro, para quem é do teatro, sabe que o ensaio aberto é aquele momento do espetáculo onde ele já está quase pronto e você começa a convidar amigos, parentes, pessoas envolvidas com a classe para assistir um ensaio e opinar e mostrar a recepção e ter o contato do ator, do palco com a plateia. E foi aí que, na ideia do ensaio aberto, a gente conseguiu reestruturar o projeto para fazer ele acontecer dentro dessa lei Aldir Blanc e desse tipo de investimento. Foi importante, a lei Aldir Blanc chegou num momento crucial, muitos amigos nossos foram contemplados, o mercado conseguiu dar uma leve reaquecida, isso foi muito importante para a economia criativa e cultural, e assim a gente tocou em frente o nosso projeto no dia que a gente recebeu a notícia de que foi aprovado. Uma notícia maravilhosa. Fechamos o ano com essa notícia. Verdade. Né? Brindamos o Réveillon com essa notícia, praticamente. Foi isso. E eu falei uma coisa para o Caio. Eu falei para ele o seguinte: Caio, se a gente não for aprovado, tá tudo bem. Sim. Onde a gente estava, a gente vai continuar. Agora, se a gente for aprovado, aí a gente tem um problema. É um bom problema. É um ótimo problema. Mas foi, de fato, o que aconteceu. Uma vez que a gente estava aprovado, a gente falou, ok, agora a gente tem que realizar essa loucura que a gente criou. Com essa verba reduzida. E aí a gente pensou nisso que o Márcio falou. Bom, para quem não tinha nada, receber essa verba já é maravilhoso. E assim a gente foi e começou o processo de pré-produção, organização de equipe, né, a busca pelo elenco, a busca por todos os profissionais que precisariam estar envolvidos para isso acontecer. Isso levou um período de 2 meses. Além da gente ter uma verba pequena, a gente ainda tinha um tempo reduzido. Sim. Então era um desafio de grana e tempo. Então a gente não podia parar. Era um processo onde a gente tinha que manter, como o Márcio Libar disse. O Márcio Libar, a gente já citou ele algumas vezes, ele é o preparador de elenco, pessoa muito querida, que ajudou muito a gente.
E ele falou uma coisa muito maravilhosa. Ele falou, é como um navio pirata. Ninguém está ganhando nada para entrar no navio pirata, mas está todo mundo indo atrás de um tesouro. Uhum. E foi isso, a gente botou todo mundo no barco e fez esse barco andar todo dia. Todo dia tinha que andar um pouquinho para frente. Às vezes andava um pouco mais, às vezes andava um pouco menos, mas todo dia tinha que ter o vento soprando ali. E foi isso que a gente fez. Conseguiu achar todo mundo, conseguiu montar uma equipe. E foi muito importante, assim, as pessoas que chegaram junto desse projeto, elenco, equipe técnica, equipe criativa, equipe de finalização, parceiros. Foi muito importante cada pessoa, né? Cada pessoa que trabalhou nesse projeto, seja desde o início, seja na parte agora final, foi essencial o trabalho, né? E a gente sempre falou isso. Porque são pessoas que acreditaram e entraram no navio pirata junto com a gente. São pessoas que entraram no nosso projeto, que acreditaram e acreditam até hoje. E isso é muito importante, né? É fundamental, né? É fundamental. Eu acho que o projeto só aconteceu por isso. Exato. Porque cada uma das pessoas que entrou, como a gente tinha um tempo reduzido e uma grana reduzida, cada um que estava dentro desse projeto era essencial, era fundamental, era indispensável. E, além disso, cada um que entrou comprando a ideia, entrou acreditando no projeto, entrou não só com o trabalho, mas entrou com a questão humana, sabe? Com essa relação de confiança. As pessoas confiaram que aquilo ali poderia dar certo. E foi uma coisa muito importante olhar para a equipe e ver a equipe toda dialogando. Porque o que a gente tem visto hoje por aí é um comportamento de disputas, de ego, que dentro de um processo criativo é quase como um suicídio. Porque está todo mundo criando. Cada um que está envolvido no projeto é parte fundamental do processo de criação. Se você não consegue estabelecer um diálogo, você pode ter certeza que a equipe não anda. E a gente não tinha opção da equipe não andar, a equipe precisava andar. E foi aí que eu acho que talvez uma força extra ajudou a gente nesse sentido, porque, de fato, quem entrou, quem topou, trouxe consigo a crença Sim. E a confiança, o respeito, a ética. Acho que a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Isso é fundamental. Isso foi uma coisa que eu abri o set falando sobre isso. A gente buscou não só um projeto artístico, mas a gente buscou um modelo de trabalho. Um modelo de trabalho que existe hierarquia, mas uma hierarquia horizontal, uma hierarquia organizacional, Sim. onde todas as pessoas estão no mesmo patamar. É simplesmente uma questão de organização para que todo mundo consiga andar junto e caminhar para o mesmo foco. E a gente conseguiu isso. Talvez uma das coisas que mais me emocione, que me deixe mais feliz, seja o fato de conseguir ver uma equipe trabalhando unida, com respeito, com dignidade, sem ninguém ultrapassando o limite de ninguém, ou mesmo impondo, como que se diz? Respeitando o seu espaço e colaborando até com o do outro, né? Porque a gente gosta muito de falar sobre ditadura, comportamentos ditatoriais, como se isso fosse um comportamento exclusivamente político. E isso é um comportamento que mora dentro da nossa casa, isso é um comportamento que mora na nossa equipe de trabalho, isso é um comportamento que mora nas nossas relações de amizade. A ditadura, ela briga com o processo criativo. O trabalho de imposição, o trabalho de uso de poder, né? Excesso de poder, no sentido que você acaba oprimindo a sua equipe e todo mundo tem que obedecer às suas ordens. Isso não funciona. A gente nunca acreditou nisso na nossa vida e a gente já passou por isso. Mas como a gente estava no momento de ser o núcleo de uma grande rede, a gente decidiu fazer diferente. A gente decidiu que todo mundo ia ter voz, que todo mundo ia ser parte criativa, que todo mundo ia ser parte fundamental de um processo de desenvolvimento. E isso aconteceu. Isso aconteceu e foi motivo de orgulho e felicidade
para a gente chegar aqui hoje e fazer essa live. Já que a gente está falando disso, a gente pode falar das nossas 12 horas de filmagem. A gente filmou tudo em um dia, né? Menos que um dia, 12 horas. E para isso acontecer... Muita organização e muita preparação. Muita. Porque eu acho assim, né? Tudo a gente tem que se adaptar ao que a gente tem, né? E a condições que nós temos. Então, não dava para ficar filmando durante vários dias, não dava pela questão de orçamento, pela questão de tempo, enfim, N questões. Então, quando você chega nesse lugar, o que você faz? Você se adapta. E a única forma disso dar certo é se organizando, tendo disciplina, tendo estudo, tendo dedicação. Foi um processo com o elenco, né, de um mês, né, de ensaio. E nós estamos falando de um projeto híbrido, né, de arte híbrida, porque não é uma peça de teatro, mas também não é um filme. É uma peça-filme, um filme-peça. Vocês vão entender isso amanhã. Né? O que eu estava falando, basicamente, eu lembrei do termo, é sobre abuso de poder. Abuso de poder é destrutivo, é completamente destrutivo em qualquer lugar. Então, evitem, e vai por mim, que dá certo, hein? Dá certo a beça. Mas falando um pouco sobre a experiência, espetáculo, filme, cinema, a gente está vendo a beça. A gente está vendo todos os streamings que existem. Um monte de gente já zerou todos os filmes e séries de tudo. E muita gente está com saudade do teatro. Inclusive nós. Muita saudade daquele clima do teatro. E a gente pensou, por que não fazer um projeto híbrido que encontre o cinema e o teatro? A gente viu vários amigos nossos filmando espetáculos, apresentando, e a gente decidiu criar um espetáculo especificamente para isso. A gente não tinha nem o espetáculo de teatro e nem o filme. A gente criou o projeto desde o início, já com esse pensamento híbrido. E, de certa forma, parece que funcionou. Vocês vão ver amanhã. Mas deu bom, ficou divertido, está interessante, está diferente, está meio esquisito, está legal ao mesmo tempo. Mas não dá para falar muito, né? Vamos deixar isso para amanhã. Só assistindo, isso, né? É uma experiência. A gente está passando por uma experiência e a gente está convidando vocês para participar dessa experiência, que inclusive acontece amanhã, 21h20. 21h20. Só para deixar claro que 21h20 começa o nosso espetáculo, mas vale a pena chegar um pouquinho antes, tá? Tem um barato antes. Uma coisa interessante você falar, que é uma coisa estranha, esquisita e tal, e é uma experiência nova para nós que estamos fazendo. Na hora, eu senti isso assim, na hora de falar com jornalistas, com críticos, até mesmo com equipe, com elenco, na hora de convidar alguém, é uma coisa assim, olha, é uma peça, mas é uma peça meio filme, mas é um filme com uma linguagem de teatro, na verdade é um teatro feito para o cinema. E aí, não se lembro quem chegou para mim e falou assim, mas é o que afinal? É teatro ou é cinema? Eu falei, é tudo, ainda tem música. Aí falou, aí me complicou. Aí você me complicou. Eu falei, você vai ter que assistir para entender. E aí o jornalista fala assim para mim, mas eu tenho que escrever sobre isso. Eu vou falar que é tudo. Eu falei, então pode falar que é tudo, porque assim, nós estamos descobrindo. Não é que nós inventamos isso, não. Mas a gente está pesquisando. Exato, a gente está pesquisando. A gente, né, o Ivan fez o autor e diretor do 21h20. Não, estou falando que assim, você fez você assim, chegou ali numa proposta que você também não sabia o que era, né? Quando você me chamou para fazer, você só falou para mim, vem. Eu falei, mas o que é? Você falou, no caminho eu te explico. E isso a gente começou a fazer para todo mundo. E acho que até hoje existe um pouco disso. Quando a gente chegou no set para filmar, era um set de cinema, com uma linguagem de teatro. Quando a gente estava ensaiando esse processo, a gente arrumou um espaço muito legal na Urca, né, da Juliana Araújo, que foi nossa parceira aqui, que, embora tivesse toda a energia teatral, e quem trabalha com teatro vai entender isso, a coisa da energia do teatro, de você chegar para ensaiar e tomar aquele café e conversar, e aí entra para o ensaio, daqui a pouco você acaba o ensaio, você está exausto, tem uma preparação, e tem uma leitura, e tem um... A gente fazia isso tudo, só que num formato também era do cinema. Então, todo o processo foi híbrido também, né? Todo. Porque eu lembro quando o Márcio Bibar, vou falar dele mais uma vez,
Quando ele chegou para fazer a preparação de elenco no primeiro dia, né, que é uma preparação de elenco teatral que ele fez, quando ele chegou, que ele olhou o espaço, ele falou assim, isso aqui parece uma base de cinema. E depois, na sala de ensaio, ele falou, isso aqui é uma sala de ensaio. Então, na verdade, nós estamos ainda nesse caminho. A gente ainda está descobrindo o que a gente está fazendo. E vocês vão descobrir isso assistindo, e talvez nem descubram, né? Porque... Vou dar um exemplo muito claro disso. Eu passei um mês com o elenco numa sala de ensaio. E eu nunca marquei nada. É verdade. Porque não tinha como. Vai para a direita, vai para a esquerda, não tem isso. Né? Não teve. Todos os dias de ensaio, eu pegava o espaço e transformava ele num novo espaço. Porque o mais importante não era a gente deixar a cena marcada, o mais importante era a gente deixar o jogo afiado. Porque, primeiro, a gente não ia fazer o espetáculo dentro daquela sala. A gente ia fazer o espetáculo na nossa locação, que inclusive é maravilhosa. A gente tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Essa locação é incrível, gente. Vocês não têm noção. Mas então, o maior desafio é como que eu ensaio? Pensa comigo. Como que eu ensaio no espetáculo, que não é um espetáculo, que é um filme, mas que é um espetáculo. E também é um filme. E eu tinha um mês com os atores numa sala de ensaio, mas quando eu chegasse no set, eu ia ter, de fato, a equipe para trabalhar, o diretor de fotografia, o espaço, o figurino, a luz. Como que a gente prepara uma coisa assim? E, ao mesmo tempo, assim, se é teatro, uma das coisas que vai ter menos é corte. Porque teatro não tem corte, né? Teatro é ali, abriu a cortina, tá valendo. Pode ter um corte de luz, pode ter um jogo teatral, mas uma vez que a cortina abriu, ela tá valendo e vai até o fim. Então, como que eu vou fazer esses planos? Eu preciso, então, do diretor de fotografia. Então, para eu ter o diretor de fotografia e o elenco afinado, eu preciso de um dia de ensaio no espaço, com o figurino, com os atores, com o diretor de fotografia, para pesquisar com eles como que vai ser o dia da filmagem. E mesmo no dia anterior à filmagem que a gente ensaiou no espaço, a gente não deixou definido o que ia ser. A gente só conseguiria, de fato, deixar definido no dia da filmagem. Então, foi uma grande aventura. Foi, assim, acho que uma das experiências mais legais, com certeza, da minha vida, porque é isso. A gente não sabia onde ia chegar isso. A gente estava experimentando. E por isso também que a gente criou o Ponto Ensaio Aberto. Porque como que você vai correr atrás de um investimento privado para conseguir um patrocínio? Como que você vai explicar uma coisa que não existe? Como que você vai explicar uma coisa que muitas vezes nem nós mesmos entendemos? E foi por isso que a gente fez o Ponto Ensaio Aberto. Para fazer essa experiência, para compartilhar essa experiência com vocês e para dar uma clareza para todos nós das possibilidades desse encontro tecnológico, desse encontro cinematográfico, desse encontro teatral. E acho que tem um negócio aí. Acho que tem um negócio. Quero muito que os nossos amigos da profissão assistam, quero muito que famílias, professores, todos assistam, mas desejo que isso vire um novo processo artístico e outros espetáculos, filmes comecem a surgir por aí, sabe? Acho que a gente tem uma possibilidade de criar um novo modelo artístico que pode reaquecer o mercado, que pode ajudar a gente nesse momento, já que a gente não pode sair de casa. Pode ser uma forma de botar o teatro dentro da casa das pessoas. Então, se é uma pesquisa e se ela está começando, ninguém sabe para onde vai esse futuro. Mas vamos junto. Uma coisa que é muito interessante, que fala muito do... Mandem perguntas. Mandem perguntas. Que é muito interessante, que diz muito do encontro entre nós dois aqui, né? Que a gente... Agora nós somos uma cooperativa, né? A minha empresa é a dele, é Booker e Mendes, né? Sócios, é isso. E aí o que acontece? Quando veio a ideia de fazer agora, pela Aldir Blanc, o Ponto Ensaio Aberto, nós deixamos bem claro isso para a gente, para nós aqui, para a equipe, para as pessoas que estavam envolvidas, para o elenco e tal, e para o edital da Aldir Blanc também, que o nosso objetivo maior em fazer agora é fazer a apresentação que vocês vão assistir amanhã, que é a estreia do projeto,
fazer esse debate de hoje, essa live, né, esse bate-papo, contando um pouco sobre isso. E além disso, ainda tem uma outra coisa, que é um site que vai ser lançado na segunda-feira que vem, dia 29, às 9h20 da noite, que é uma exposição de fotos da Lorena Schaber, que cobriu todo o processo com fotos de divulgação, com estilo, com bastidores e tal. Então, isso tudo serve para juntarmos esse material para levar o projeto adiante, né? Então, não é simplesmente a gente escreveu uma coisa e chegou para um patrocinador, para um outro edital, para uma outra lei, ou para alguém e falou, tem esse projeto aqui, toma. A gente vai mostrar, né? Isso é uma consciência muito importante, né? Que eu acho que é importante todo mundo ter, Lógico. de você aproveitar as oportunidades para criar outras oportunidades. Porque a gente podia simplesmente pegar o edital, fazer um projeto, se apresentar e acabou. Tudo bem, isso pode acontecer. Isso acontece e está tudo certo. Mas, assim, é muito legal o pensamento que eu tive, que o Ivan teve também, por isso esse nosso encontro, de, bom, já que nós estamos recebendo uma verba, um edital, para começar. E já que a Lei Aldir Blanc, a Secretaria Estadual de Cultura, comprou essa ideia do tipo, vai lá, faz aí. Foi um incentivo inicial para a gente. E a gente fez como se a gente estivesse fazendo já o produto final, né? Todo mundo deu um gás. Eu só tenho que agradecer assim, ao Ivan primeiro por ter me convidado a fazer esse projeto com ele. E a toda a equipe, todo mundo que esteve junto. Porque esse projeto só foi possível, né? E está acontecendo graças a esse time, a esse grande encontro que nós tivemos. E também das pessoas acreditarem nisso. Estamos fazendo isso aqui. Hoje, esse bate-papo nós dois. Amanhã vai ser a estreia. Segunda-feira lança um site. E não acabou, não. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Que a gente tem muita coisa para fazer. Inclusive o projeto inteiro é muito mais ousado ainda. Então a gente está dando um passo de cada vez. A gente está movimentando, né? Para a coisa acontecer. E eu queria reforçar uma coisa. Fala. Pode falar. Queria agradecer a nossa equipe, gente. Queria reforçar isso, porque não adiantaria nada eu ter essa ideia e ficar na minha casa. A minha ideia ela só foi concretizada porque teve um encontro com o Caio. E também não adiantaria nada eu e Caio trabalhando junto, ter essa ideia e ficar nós dois juntos brincando com essa ideia. Pô, tem uma ideia. Eu também. Vamos fazer? Bora fazer. Vamos combinar? E aí nunca mais se fala. Acabou a ideia. Isso é o tipo de comportamento padrão que a gente encontra muito. Então, reforçando que o trabalho só aconteceu por conta de uma equipe. A equipe que fez esse trabalho acontecer. A gente é parte da equipe. É horizontal. Sempre é assim. É um trabalho junto. É um trabalho coletivo. É um trabalho de pessoas se ajudando. Ajudando a andar para frente. Todas as pessoas que foram envolvidas no nosso projeto ajudaram esse projeto a andar para frente. Isso é fundamental. Isso merece aplauso. Isso merece reconhecimento. Isso merece respeito. A gente vive numa era onde as pessoas estão se posicionando em tronos invisíveis, que só elas acreditam nisso. Isso não existe. Qualquer trabalho só funciona graças a uma equipe que está por trás, dando o sangue, suando, trabalhando de máscara, embaixo de sol, o dia inteiro. As pessoas foram fundamentais para a realização desse projeto. Todos. Todo mundo. Todos. Sabe? E eu quero que isso fique claro. Porque essa era dos reizinhos e das rainhas sentados nos seus tronos, apontando os dedos e mandando seus súditos fazerem as coisas, isso acabou. Chega. Deu. Não tem mais espaço para isso. Agora, a gente tem que entender como formigas que trabalham juntas. Juntas. E que juntas constroem um grande império. E tem uma organização para que as coisas funcionem e não para ficar usando de abuso de poder.
que mais tem por aí é abuso de poder, em todas as profissões. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. A gente não ganha nada com isso. Nada. E esse projeto só está acontecendo, e vocês vão entender o que eu estou falando amanhã. Amanhã, quando vocês virem, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque eu, no dia que a gente filmou isso, quando eu subi no set e eu olhei o que a gente estava fazendo, eu não acreditei na ousadia. Eu não acreditei no que esse cara fez. Como que ele conseguiu contratar essa quantidade de gente, de equipamento, estruturar tudo, pensar em cada detalhe, com uma pandemia, com protocolos, tudo foi seguido à risca, todo mundo respeitou. Ninguém desrespeitou ninguém. Isso só aconteceu graças a uma equipe. E eu tenho certeza que você que está me assistindo trabalha em alguma equipe, porque todo mundo trabalha. A gente fala, o youtuber, o influencer, as pessoas fazem sozinhas. Não, não fazem. Por trás dessas pessoas tem um mundo de gente. Verdade. Por trás de cada uma dessas pessoas que vocês veem aí, tem um mundo de pessoas. Pessoas que têm famílias, pessoas que precisam ganhar dinheiro, pessoas que precisam pagar suas contas, pessoas que merecem respeito. E é fundamental um projeto como o nosso, aprovado com dinheiro público, prezar por isso. Porque é o nosso dinheiro. É o dinheiro que a gente trabalhou e pagou de imposto. Então a gente tem que agradecer a vocês que estão assistindo a live, que pagaram impostos e que merecem receber um trabalho de qualidade, um trabalho feito com dignidade, com o melhor que a gente podia dar. A gente deu o nosso melhor. E não a gente, a equipe. Carregando peso. Embaixo do sol. 12 horas consecutivas. É cansativo. É exaustivo. Ninguém estava ganhando muito dinheiro ali. As pessoas estavam ganhando dinheiro ali que muitas vezes não dá para pagar uma conta. Mas elas estavam ali. Acreditaram, né? Elas acreditaram. Elas acreditaram. Cada uma delas acreditou umas nas outras. Acreditaram na gente. A gente acreditou nelas. Tem perguntas? A Paola está bem Ativa, Paola. ativa aqui, já está perguntando. Eu deixei minha espinha aqui, não sei se vocês repararam. Ela falou, gostou muito do nome Espetáculo Filme e perguntou quanto tempo vai durar. E aqui tem uma pergunta, de onde veio a inspiração do nome, da Letícia? A nossa ideia é estrear o espetáculo amanhã e, dependendo da recepção, a gente deixa ele disponível mais alguns dias. Ele não vai ficar muito tempo, mas a gente, ao mesmo tempo, quer que as pessoas assistam, então a gente já está se programando para deixar ele disponível. Um tempo. Talvez 5 dias, 3 ou uma semana, a gente está decidindo. E a inspiração do nome 2120 é por conta da pandemia, né, do 2020, né, que é a nossa pandemia de 2020, a Covid. Então eu fiz uma projeção para daqui a 100 anos. A história desse filme, espetáculo filme, conta a história de um rapaz que sobrevive junto com a irmã dele a uma pandemia fatal. Uma pandemia muito mais potente do que a nossa, uma pandemia hipotética, onde o vírus, de fato, é fatal e não tem recuperação, né? Não existe nenhuma possibilidade de recuperação, uma vez que você pegar, acabou. E nisso sobrevivem 2 irmãos, o Pedro e a Ana, e eles têm o sonho de reconstruir a vida. Até o dia que a irmã morre. E quando a irmã morre, o que acontece com o sonho? Ele é abandonado. E o Pedro, quando abandona o sonho, abandona a esperança. Quando ele abandona a esperança, ele perde a alma dele. E a alma dele cai do céu. E quando a alma cai do céu e eles se encontram, você entende
que vai começar uma jornada onde alma e corpo precisam se reconectar. Basicamente, essa é a nossa história. Daí vem o 2120. Não é uma tragédia, não é um drama, está muito mais para uma comédia clownesca. Clownesco, eu ia falar essa palavra. Tem gags, né? É um pouco clown. Por isso o Márcio Libar, que é um grande palhaço, um dos maiores palhaços do nosso país, já premiado pelo mundo inteiro. Fez a preparação. Ele fez a preparação justamente porque a gente precisava desse tom, que é um pouco o tom do palhaço, sabe? Então... E quando a gente fala palhaço, não é o palhaço tradicional de nariz vermelho fazendo... Não, é o palhaço dentro da gente, né? É o palhaço que todos temos dentro de nós. E uma coisa legal que eu acho que é legal falar é que não fala sobre pandemia, né? Não fala. O espetáculo. Ele passa... É o contexto só. Exatamente. O contexto dele é a pandemia que hipoteticamente acontece no ano de 2120, 2120. Mas não fala de pandemia. Não é um... Não. É porque uma vez me perguntaram isso, né? Então vai falar... Não, a gente não fala sobre pandemia. Já falam muito sobre pandemia. É muito triste. É enlouquecedor isso tudo. Então a gente está contando, na verdade, uma história que fala de saúde mental, fala da parte existencial de cada um, fala da questão de o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, o que temos que fazer, qual a nossa missão, qual o nosso sonho, qual a nossa esperança. São questionamentos que cada um vai ter de uma forma, claro, mas de uma forma leve, de uma forma lúdica, de uma forma bem-humorada, né? Sim, porque um dos objetivos também é trazer um respiro, né? Com certeza. A gente quis trazer um respiro para esse caos, né? Uma coisa que eu gosto muito de filmes, né? Assisto muito filme. E tinha uma coisa me incomodando muito nos filmes. Na verdade, 3 coisas. Ou o filme era muito violento, ou o filme ele era... O que é? Tô perguntando do tempo só. Não, e ele desapareceu aqui na câmera, né? Ele fez assim e desapareceu na câmera. Mas, assim, voltando aqui para o ponto, tinham 3 coisas que estavam me incomodando muito. Ou o filme era sobre violência, ou era um filme sobre um drama que é um drama um pouco passado para mim, sabe essa coisa de se vitimizar, de ficar fazendo drama com a própria vida? Acho que a gente já deu disso, está na hora da gente ser um pouco mais maduro. Ou então ele era sexual, né? Tinha um tom meio sexy, pessoas meio seminuas. Então, assim, ou era violência, ou era um hiperdrama, ou sexo. E, a gente está no meio de uma pandemia, sabe? A gente vai, de fato, botar uma arma na mão das pessoas e botar numa frente de uma tela e botar o Marvel para se matarem e bota os heróis e todo mundo morre. Não, a gente não precisa disso. Não, então bota sexo. Mas sexo? Porra, essa hora? Não, então é drama, bota as pessoas para sofrerem. Não, gente, não. A gente precisava de alguma coisa que jogasse a gente num lugar reflexivo, num lugar divertido. Sair um pouco. A gente é muito politizado, cara. A gente conversa sobre política todo dia. O dia inteiro, verdade. Então... E falar de política não é só ficar falando de pessoas e partidos, não. É falar da vida e é falar de posicionamentos. E a forma de fazer política, a meu ver, é o meu trabalho. É a minha arte, assim como a do Ivan. A gente faz política trabalhando. E é importante falar de política, é importante estar todo mundo conectado com a política. Uhum. Aqui é um projeto artístico de fantasia. É um respiro. É político, lógico. É social. Mas é um respiro. Depois aqui, quando a gente desligar, aí a gente senta de novo, começa a falar dos desenvolvimentos, do que está rolando, dos jornais e tudo. Mas aqui é um respiro. E acho que vocês vão se divertir amanhã com 2120, às 21h20. Chega um pouquinho antes. Quando der 9 horas, já abre youtube.com/2120 por extenso, deixa aberto ali. E quando for 9h10, 9h15, fica sentado assistindo, que vai valer a pena. Tem mais perguntas? Tem mais uma aqui. Do Cadu. Eu acho que ele não entendeu a premissa do cinema-teatro. Ele está achando que vai ser tudo feito ao vivo, vai ser tudo gravado e feito ao vivo. Só para explicar essa dinâmica
Que foi um sério. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse projeto foi um desafio. Para começar, um dos primeiros desafios foi encontrar um espaço para fazer. A gente visitou, acho que uns 4, 5 lugares diferentes. Igual encontrar um espaço, a gente teve vários outros desafios de montar equipe, encontrar pessoas. E a nossa ideia é, de fato, fazer um espetáculo ao vivo, transmitido. Mas a gente não tinha verba para isso. Nem tempo. Nem tempo, nem verba para fazer isso acontecer. Então, a gente decidiu se aproximar de um processo de live. Como? Usando a câmera como se de fato fosse uma live. Vocês vão ver que não é. É claro que não é. Mas dá para sentir como se fosse. Esse é o barato. É uma experiência. Lembra que é uma experiência. Vale a pena assistir. Tá interessante pra caramba. E a nossa ideia para o projeto oficial é sim fazer ao vivo, transmissão ao vivo. Isso vai demandar tempo, preparação, organização, investimento. É assim que as coisas acontecem. Nada cai do céu. Uhum. Só a alma. Só a alma. Mas é isso, a gente vai fazer. Eu prometo que uma hora ou outra a gente vai fazer um barato assim. Vocês vão ver. Antes da gente encerrar a nossa live, eu queria agradecer os nossos apoiadores. Vamos falar um pouco sobre uma coisa que eu acho muito importante. Existe um gap de comunicação entre a cultura e o investimento privado. E aí eu fiquei me perguntando durante muitos anos, né? Quem ganha com isso? Quem ganha com essa falta de comunicação? Ninguém. Talvez... Deixa pra lá. Ninguém ganha com isso. A arte e a cultura, elas não são inimigas da indústria privada. A indústria privada não é uma inimiga da arte e da cultura. A arte e a cultura somos nós. Nós somos a arte e a cultura do nosso país. Quando a gente bota um samba para tocar, quando a gente ouve um rap, um funk, uma bossa nova, um chorinho, um Caetano, uma Maria Bethânia, uma Anitta, uma Ludmilla, Pablo Vittar. Nós somos a arte e a cultura do nosso país. A gente que trabalha com arte e com cultura, a gente só traz o que é nosso para frente de uma tela, para um palco, para uma música, para uma dança, para uma pintura. Então, ninguém ganha sendo inimigo da arte e da cultura. Porque ser inimigo da arte e da cultura é ser seu próprio inimigo. Se somos nós, quando você fala a nação brasileira, somos nós. Nós somos a nação brasileira que fala um português do Brasil, que samba como a gente samba, que escreve como a gente escreve. Tá aí escritores como Chico Buarque, como... me foge a palavra aqui agora. Ariano Suassuna. Eu fico me perguntando qual é o sentido de ser inimigo da arte e da cultura se nós é que somos essa representação mais clara. Quando a gente vai tomar um chopp, quando a gente vai tomar uma caipirinha, com o clima que a gente tem no nosso país, com as frutas, com os rios, com os mares, com as florestas. Isso é nosso.
Isso é a gente. Isso não é nosso, na verdade. Isso é a gente. E a indústria privada? A indústria privada é um desenvolvimento disso. Quem são os donos das empresas, se não brasileiros que trabalharam, que correram atrás para desenvolver suas empresas, suas indústrias, que acreditaram num projeto que deu certo? O que está faltando é um pouco de crença na gente, brasileiro. A gente fica exportando da Europa, a gente fica importando da Europa, importando da América do Norte, como se eles lá fossem os grandes sabedores. Grandes sabedores de quê? Estão passando pelo mesmo perrengue que a gente está passando. E eu não digo perrengue pandêmico, eu digo perrengue emocional, psicológico. Somos todos humanos. O Brasil é um lugar de potencial absurdo. No momento que a indústria privada e a arte e a cultura se comunicarem, você pode ter certeza que a gente vai ter um desenvolvimento econômico avassalador. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E por isso, começando a falar sobre isso, é que eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, porque sem eles, o nosso projeto não teria acontecido. São parte da equipe, são parte fundamental. É o chamado marketing cultural, né? Porque, além disso tudo, né, que o Ivan falou, tem uma questão também que algumas e poucas empresas e marcas, né, têm um pensamento e um entendimento de que você se associando a um produto cultural, você está expandindo a sua marca, você está divulgando a sua marca, você está chegando, talvez, em públicos que você não chegaria com a sua marca, né? E você está incentivando a nós, idealizadores e produtores e artistas, apresentar coisas bacanas para o próprio público da marca, né? Você acaba apoiando um projeto que vai ser um presente, vai ser uma forma para você dar para o seu próprio público, né? Como acontece no teatro, sei lá, uma marca que apoia um espetáculo ganha os convites para dar para o seu próprio público. E isso transcende só a questão de... A economia gira. Exatamente, a economia gira. Tem que girar. A economia precisa girar. E a economia gira quando ela está passando pela mão de todo mundo. Não adianta ficar parado na mão de uma pessoa só. De que adianta? E isso foi o que os nossos apoiadores fizeram. Eles possibilitaram um projeto de acontecer. Possibilitaram com alimentação, com bebida, com café. Posso falar a lista, então? Alimentação de vida. Alimentação de vida. Tem o site Alimentação de Vida. Excelente, assim, só coisas gostosas e naturais vocês pedem pelo site. ML Salvio Alimentos, do nosso amigo Marcelo Salvio, que é um grande parceiro da cultura, da arte, do teatro, do cinema, meu irmão, e muito obrigado por acreditar nos projetos. Muito obrigado, Muito Marcelo. obrigado. Não só nos nossos, mas nos projetos. A Cerveja Praia, né, que foi um respiro para a gente, né, no momento, e o Zé Pretim, né, que é o cabeça da Cerveja Praia, muito que obrigado mesmo. Acreditou também nisso, da gente, vamos, né, respirar um pouco. Sim, e terminar um ensaio poder tomar intenso. Uma cerveja no próprio lugar, para não aglomerar na rua, para não ter que sair dali. Isso. Fundamental. O Bar e o Café, né, a Laís Cardoso e o Ronaldo Porto, que são da Somos Foods, que também excelente, café fresquinho, torrado, maravilhoso. Maravilhoso café, fundamental, né? Fundamental. Café. 7 pegando fogo. Dizer, né? Água Dona Natureza, Isabela Fraga, querida, também Água Dona Natureza, sempre presente, sempre parceira dos projetos. Tem que beber muita água, gente. E é importante demais. Muita água. A fábrica de bolo Vó Alzira do Leblon, do Cláudio Azer, que toda semana chegavam bolos deliciosos, direto da Vó Alzira Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Esse bolo é maravilhoso. É uma loucura. Como? Brincadeira, não. Aí tem aqui, agradecer a Caroline Luz, que é gerente de marketing da pizzaria O Fornês e da hamburgueria O Burguês, que também, né, sempre presente nos nossos ensaios e tal. Hoje, inclusive, a gente comeu
Mandou um hambúrguer Um pra hambúrguer gente aqui comer pra antes gente. da live. Muito legal. Salvou. Agradecer a BMN Advogados, do Dr. Renan Nazário, advogado também que apoia a cultura, que apoia a arte, que apoia nossos projetos e cuida da parte jurídica. A Unicare Saúde, Isabela Santos, muito obrigado. Muito obrigado, Isabela. A Isabela cedeu para a gente máscaras do tipo PFF2, N95, que é a máscara exigida no protocolo, que é a máscara que cobre e que é a melhor de todas. E por um set de gravação que você tem muitas pessoas, fica muito importante e é essencial. E ela fez essa... E só um parênteses, assim, nesse momento que a gente está vivendo, como é fundamental a gente ter um parceiro de saúde, sabe? Porque o que a gente tem visto por aí, isso não é segredo para ninguém, os preços subindo. Preços de máscaras, preços de equipamentos de EPI. É um problema do sistema, né? Que você aumenta o preço quando a procura é grande. Mas, gente, a gente está falando de saúde, a gente está falando de salvar vidas. Eu só queria frisar o agradecimento à Unicare Saúde, porque, de fato, se não fossem vocês, a gente não poderia proteger as pessoas e provavelmente nem teria o projeto. Então, muito obrigado mesmo. Vamos deixar claro, as empresas de saúde precisam abrir os olhos agora, nesse momento, e ajudar a economia a girar. A economia só vai girar quando a gente começar a se ajudar, e não numa psicopatia louca de mandar todo mundo para a rua, andar sem máscara e sem proteção, como se tudo fosse ficar bem. Não vai ficar. Todo mundo está vendo que não vai. Então, muito obrigado, Unicare Saúde. Outra pessoa que a gente tem, outra coletivo, na verdade, que a gente tem que agradecer é o coletivo Capiberibe 27, que é agradecer ao Gabriel Barros, ao Vinícius Watzman, Wallace, Nath e todos da casa. Esse é o espaço onde a gente fez o nosso projeto. Vocês vão ver essa locação. É uma coisa, assim, de doer a alma. Vocês já viram as fotos, né? As fotos estão lindas, esse espaço é maravilhoso, e esse espaço tem uma história, porque ele era uma fábrica. Ele era uma fábrica de soldagem, era uma fábrica que fazia monumentos desses que estão espalhados aí pelo Rio de Janeiro. Fundição Zani, né? Fundição Zani, exatamente. E essa fábrica acabou fechando e ficou um terreno abandonado, até o dia que um grupo, um coletivo de artistas descobriu e fez um contato com o dono, negociaram e fecharam um valor acessível. E hoje é uma fundição enorme, com diversos espaços. Lá dentro tem um coletivo de artistas, desde cabeleireiro, manicure, até artistas plásticos, figurinistas, caracterizadores. Então, é um espaço extremamente artístico, ótimo para fazer exposições fotográficas, para fazer ensaios fotográficos. O nosso próprio espetáculo filme, foi feito todo lá. Tanto a gravação quanto as fotos de divulgação, né? Sim, assim, e foi fundamental a parceria deles, porque, como eu disse, sem a parceria dessas pessoas, nada disso teria sido possível. Nada. A gente precisa ser parceiro agora, gente. E não só a arte e cultura, mas todo mundo. A gente precisa entrar num molde de se ajudar e não de se destruir. Porque não tem outra opção. Ou bem a gente se ajuda e todo mundo caminha, ou bem todo mundo se destrói junto. Não tem outra opção. Então, os nossos parceiros foram as pessoas que fizeram esse projeto andar para frente, ajudaram a construir, ajudaram a levar adiante. E além desses parceiros da indústria privada, tiveram os nossos parceiros de coração, de alma, nossos irmãos, nossos amigos, Ícaro Silva, José Loreto e Mário Canivelo, que ajudaram muito a gente nesse projeto. Se não fossem eles, a gente não conseguiria o espaço que a gente conseguiu para preparar esse projeto, né? Espaço esse que o Márcio Libar chegou e falou, mas é uma base de cinema? Não, mas espera aí, aqui em cima parece uma sala de ensaio de teatro. A gente conseguiu isso graças à parceria dos nossos irmãos, muito obrigado. Os parceiros do figurino, Acervo Pessoal da Fernanda Garcia, Achados e Perdidos Acervo e Hilda Marinho Atelier. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria. Sem vocês não teria esse figurino maravilhoso do Ronald Teixeira. Gente, a direção de arte do Ronald está uma loucura. Enfim,
A Juliane Araújo, que ajudou a gente no espaço, né? Fez uma parceria importantíssima. E agradecer mais uma vez ao governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, né, que nos patrocinou através da Lei Aldir Blanc. Quero agradecer à secretária de Cultura, Daniele Barros. Quero agradecer ao subsecretário Rodrigo de Castro. E quero fazer um agradecimento também ao secretário estadual da Agricultura, Marcelo Queiroz, que é um grande parceiro, um grande incentivador dos projetos culturais, artísticos, do nosso trabalho. Enfim, agradecer mais uma vez a Lei Aldir Blanc por ter possibilitado o início do nosso projeto. Vocês estão vendo aqui hoje esse papo, que já está chegando ao fim. Amanhã temos 21h20, às 21h20. Chega um pouquinho antes. Quem não está inscrito já no canal, se inscreve no canal. Tá? Coloca o aviso que vocês vão receber na notificação. youtube.com.br/2120. Tem o Instagram, que é 20.1.20, né? Escrito por extenso. Muita informação, as pessoas já se perderam. 2120, no Instagram, no Facebook e no YouTube. 2120. Agradecer ao Pedro Machado, que está fazendo essa transmissão. Nosso parceiro também. Lorenzo Ciambelli, que está aqui também na cuidando do som e das perguntas. Né? E eu quero agradecer o Ivan pela parceria, pelo convite e pelo encontro de 12 anos, né? Eu tenho que te agradecer muito, irmão. Que é isso. Tenho que te agradecer muito. Estamos aí. Nada disso teria acontecido se não fossem os encontros. Viva os encontros. Muito obrigado, galera, pela participação. A todos vocês. Desde já. Amanhã a gente se encontra 21h20. Chega um pouquinho antes, que tem uma surpresa. Um beijo pro nosso elenco, pra nossa equipe, que tá todo mundo assistindo aí. Gente, que tá com saudade também. Nossa família que tá assistindo, nossos amigos, pessoas que a gente nem conhece, que estão assistindo. E nossos professores, gente, salvem os professores. Os mestres, grandes professores. Olha, a gente tem um agradecimento. Eu queria terminar com esse agradecimento. Eu quero agradecer a todos os nossos professores. Os professores são parte fundamental da nossa história. Os professores são parte fundamental da nossa história. Professores, muito obrigado. Todos vocês. Todos. Porque se a gente está aqui hoje, é porque a gente aprendeu com vocês. Muito obrigado. Respeitem os professores. Muito obrigado aos amigos, aos familiares. E amanhã a gente se encontra. Se cuidem, fiquem em casa, não aglomerem, usem máscara. Quem já tiver na hora de tomar vacina, toma vacina. E saúde. Saúde para vocês, para a gente. Muito amor no coração, muita esperança. Vamos sair dessa. Beijo, galera. Tamo junto. Sempre.